O que significa ser justificado? No estudo de hoje, nós vamos analisar alguns textos bíblicos que falam sobre esse tema. E também nós veremos como a história dos dois ladrões que foram crucificados com Jesus pode nos ajudar a entender esse tema. Agora, no programa Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Que alegria! Estamos juntos mais uma vez, começando mais uma semana, mais um programa Escola Bíblica. Privilégio ter a sua companhia, um privilégio podermos juntos estudarmos a Palavra de Deus através das revistas Esperança que a Novo Tempo produz para que a gente entenda melhor a Bíblia. Olha, eu quero começar o programa de hoje, primeiro, dando um abraço aí a todas as mamães, um beijo a todas as mamães, parabéns pelo dia de ontem, todo dia, né? Todo dia a dia, mas ontem a gente parou. Deus continue abençoando muito a vocês, que a mão do Senhor esteja sobre a casa de vocês, que o Senhor sustente, que haja reconhecimento todos os dias por esse trabalho maravilhoso, pela dedicação que vocês têm. Parabéns a todas as mamães. Eu espero que você ontem tenha dedicado um tempinho para, se está perto dela, né? Se você mora perto, para ter aquele momentinho, aquele almoço, aquele momento especial. Espero que você, dentro das suas condições, tenha materializado, né? Porque sempre uma lembrancinha é especial. E não esqueça de, ao longo do ano, expressar o carinho às queridas mamães. Muito obrigado, porque vocês existem na nossa vida. Muito obrigado. Eu também quero agradecer pelo envolvimento que você teve, você que acompanhou a nossa live no sábado à noite, a nossa transmissão, a live que junto com o Anjos e a ADRA, a Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais, estiveram aí arrecadando para ajudar esses nossos queridos irmãos, nossos queridos amigos, a população querida do estado do Rio Grande do Sul. Obrigado a você que acompanhou e você que fez a sua doação, você que se envolveu, você que esteve do lado. E não esqueça, essa campanha não para, a gente pode continuar fazendo a nossa doação. Obrigado a você que, de alguma forma, expressou, através dos bens materiais, o seu cristianismo. E é isso que nós devemos fazer. Nós oramos, nós intercedemos, mas nós também materializamos. A campanha do Anjos da Esperança, nesse mês de maio, ela continua. Lembrando que nesse mês de maio é o mês do aniversário e tem o recadinho dele, Cris Magalhães, que você conhece. Ele hoje é o gerente do Anjos da Esperança, do nosso setor do Anjos da Esperança, mas que também é um apresentador, esteve por muitos anos aqui na rádio e no Entre Família. Recadinho dele, Cris Magalhães. A cada passo vemos desespero, aquele olhar de angústia, a dor da solidão, um coração sem vontade de viver. É só um pouco mais, para esse desespero virar realidade. É na mente que começam as tempestades. Mas existe alguém que pode ajudar, você. É através da sua doação deste aniversário do Anjos da Esperança que iremos produzir e enviar a nova revista Esperança Mente Feliz, que ensina sobre saúde mental e leva luz para quem não encontra saída para sua angústia. Seja a diferença na vida de alguém hoje. Doe pelo WhatsApp 12981766630 ou pelo Pix anjos@novotempo.com e ainda ganhe o seu botão colecionável.
Anjos da Esperança. 18 anos transformando vidas. Obrigado, meu amigo Cris Magalhães. Não esqueça, sua doação no mês de maio para o Anjos vai ajudar a gente a produzir uma nova revista, que é a revista Mente Feliz, produzida pelo Dr. César Vasconcelos, ele que é um dos apresentadores aí no programa Vida e Saúde, o Claramente, aquele quadro especial, Dr. César Psiquiatra, que vai ajudar, através desta revista produzida, a gente ter mais saúde emocional. Então vamos lá, como é que você pode fazer a sua doação? Agora, manda o Pix, anjos@novotempo.com, a nossa chave Pix, que é o nosso e-mail. Faça a sua doação neste momento. Sempre gosto de dar uma referência de valor, mas você doa quanto você quer. A referência de valor é a seguinte: quando nós enviamos uma revista, custa R$ 5,00 para chegar na mão do nosso telespectador. A produção e o envio, até chegar lá, R$ 5,00. Duas revistas, R$ 10,00. Duas revistas, R$ 10,00. E assim vai. Então, dentro das suas condições, faça um cálculo e diga: eu quero ajudar as pessoas a terem mais saúde emocional. Então, vou fazer a minha doação. Agora, através da chave Pix, anjos@novotempo.com. Não esqueça de enviar o seu comprovante para o WhatsApp do Anjos. Está aqui, ó. Aqui, ó. Vamos lá. Agora vai aparecer aqui, ó. Aqui, ó. É o 12981766630. 12981766630. Então, manda o seu comprovante, porque você também vai receber o seu bottom, que é o nosso presente de motivação a você que se envolve nas campanhas que a Novo Tempo tem feito aqui em 2024. Tá bom? Podemos contar com você? Vamos orar e vamos continuar. Hoje nós vamos iniciar o nosso estudo número 5, justificação pela fé. O que significa este termo, esta verdade dentro da palavra de Deus. Justificação pela fé. Eu tenho a certeza que você vai ser tocado e você vai se encantar com o plano que o Senhor tem para que você seja liberto da culpa, do pecado e para que você tenha uma nova vida aqui e um dia na eternidade. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela mensagem da Tua palavra, que a gente vai ter oportunidade agora de estudar. Obrigado porque um dia o Senhor inspirou o autor bíblico para escrever e a palavra chegou até nós. Hoje a gente vai começar um novo tema. E esse tema às vezes é desafiador para aqueles que leem pela primeira vez ou mesmo aqueles que estudam a Bíblia normalmente. A gente equilibrar aquilo que a gente faz com aquilo que o Senhor fez. Qual é o nosso papel diante do plano da salvação? Nos ajuda, Senhor, a entender isso e que esse tema alcance todos os corações, todas as pessoas, todos os nossos telespectadores, aqueles que estão assistindo pela primeira vez. Que a mão do Senhor esteja sobre aquele que está sofrendo nesse momento, aquele que está reconstruindo sua vida, aquele que perdeu suas coisas, de forma especial no estado do Rio Grande do Sul. Que a mão do Senhor esteja sobre essas pessoas. Que todas as instituições constituídas, ou sejam religiosas, sejam políticas, que ONGs, todos nós nos envolvamos para ajudar a reconstrução de vidas. Eu clamo por isso, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, quero convidar você. A gente vai ler hoje uma história, mas antes da história nós vamos analisar alguns versos sobre esse tema chamado justificação. Você sabe quando a gente fala sobre o plano da salvação, ou seja, meios que Deus criou, o plano que Deus criou para que o homem pudesse ser resgatado, salvo do pecado cometido. Lembra quando a gente vai para Gênesis, o capítulo 3, os dois primeiros capítulos, nós temos um homem ligado a Deus, o homem que tinha possibilidade de errar,
mas não tinha vontade de errar. A partir do capítulo 13, então, agora com o pecado, a entrada do pecado no mundo, o homem muda a sua natureza e agora ele tem vontade para pecar. E esse pecado muda totalmente o habitat natural, muda a natureza humana, toda a natureza é envolta nisso. E a gente poderia definir aqui, né, que pecado está muito além de atos. Pecado é essa separação, esse lapso, sabe, que se criou entre Deus e o homem. E Deus proveu caminhos para que o homem pudesse ser resgatado. Através da morte de Jesus Cristo, através do sacrifício de Jesus. No Antigo Testamento a gente tem através da morte do cordeirinho, do sacrifício da manhã e da tarde, o homem podia visualizar um dia a vinda do Messias. A gente estudou já este tema, quando estudamos o tema da redenção, o tema da salvação. Agora, como isso acontece na prática? Como eu agora lanço mão desse dom, dessa graça, né? A palavra graça é aquilo que o Senhor me ofereceu. A graça é um dom imerecido. Eu não merecia porque a minha natureza é pecaminosa, mas por amor o Senhor disse, eu vou salvar você. E essa graça, ela pode ser vista de duas formas. Essa graça, ela é perdoadora, ela me perdoa. Mas essa graça também, ela me mantém, porque eu vou seguindo o meu caminho. Eu tenho uma culpa, eu tenho uma conta para pagar, eu tenho um débito, ainda que a palavra justificação não está relacionado a questões, originalmente, a palavra não dá ideia de conta no sentido financeiro. A palavra justificação está relacionado a questões legais, jurídicas, como se eu tivesse uma culpa diante das autoridades e agora o Senhor paga esta conta e eu agora sou justificado ou eu não sou mais devedor desta culpa que eu tinha. E essa justificação, ela vem por intermédio da minha fé. E durante essa semana nós vamos trabalhar este assunto. Onde está o meu papel? Aquilo que eu faço, aquilo que eu devo fazer, as responsabilidades que eu tenho, obras, né, a gente poderia dizer, o meu bom comportamento, será que eles estão relacionados diretamente a essa justificação pela fé? Ou elas são um efeito deste meu pagamento que eu recebi, aquilo que o Senhor fez por mim e eu tenho fé nele agora, eu me agarro, porque a palavra fé, você sabe que originalmente a Bíblia foi escrita dentro de uma cultura oriental, hebraica, né? Fé, as palavras sempre estão relacionadas a algo prático, algo concreto, né? Então fé é como se o indivíduo se agarrasse a algo. Então fé é agarrar-se a algo, eu preciso disso. E a justificação é agarrar-se àquilo que Jesus fez por mim. Esse agarrar é uma ação do Espírito Santo em mim. E eu faço isso pela fé e a gente vai explorar ao longo dessa semana esse tema, porque essa fé, ela também é algo que eu racionalizo, que eu penso, é em alguém que eu confio e o Espírito vai me conduzir a ele. Vamos fundamentar isso dentro da Palavra de Deus. Quero te convidar, esse é o nosso tema número 5 da revista Eu Creio que a gente está estudando. Vamos abrir no livro de Romanos, carta de Paulo aos cristãos na cidade de Roma, capítulo 3, versos 10 a 12. Como está escrito, não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Naturalmente, eu não tenho vontade de buscá-lo, ainda que o Espírito trabalhe em mim, ainda que a imagem de Deus em mim foi corrompida por causa do erro, do pecado, e eu nasço em pecado, né? Eu tenho em mim uma natureza espiritual. Eu não tenho vontade de fazer, mas há lá em mim, no meu DNA,
há o desejo de adorar alguém que é superior a mim. Eu queria dizer para você que isso independe de crença, tá? Independe de qual religião é. Há dentro, no DNA de cada ser humano, a necessidade de um ser superior. Sequência. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Eu não tenho naturalmente a vontade, o Espírito trabalha em mim, porque eu sou um pecador, ou seja, eu fui separado daquele que me guiou. Sendo justificados gratuitamente, versos 24 e 25, por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé, Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Vamos analisar de forma tranquila aqui, porque a gente tem 3 palavras aqui, né, que são importantes. 4 poderia até destacar: justificados, redenção, mediante a fé, a palavra é fé, e também propiciação. Então vamos pensar aqui, que eu fui justificado gratuitamente, ou seja, aquela dívida, aquela culpa que eu tinha, foi pago por mim, sem eu merecer, gratuitamente, pela graça do Senhor, a graça perdoadora, como mencionei, mediante a redenção que há em Cristo, ou seja, mediante aquilo que Cristo fez na cruz, seu pagamento, a sua morte, a quem Deus apresentou como propiciação, como este pagamento, como o cordeiro que precisava ser morto por mim. Não sei se isso está claro aí para você, mas o Senhor me justificou, pagou o que eu devia e fez isso gratuitamente, mediante a morte de Jesus, como um cordeiro. E aí faz uma alusão aos rituais que estão no Antigo Testamento, o ritual do santuário, quando o cordeiro era propiciação para aquela culpa que o ser humano tinha. E o Senhor fez isso por nós. Com propiciação no seu sangue, mediante a fé. Está aqui, ó. Eu aceito essa justificação gratuita mediante a fé que eu tenho. Assim como quando eles matavam o cordeirinho, eles acreditavam que estavam sendo perdoados, assim, quando eu aceito o Senhor Jesus pela fé, eu sei que eu sou perdoado. E esta fé, volta à ilustração que eu dei, é o agarrar-se. Eu preciso me agarrar. É como o indivíduo que está afundando. E aí passa um tronco na frente dele. Ele se agarra naquele tronco. Eu, de alguma forma, estou afundando por causa dos meus pecados, da minha natureza, da natureza ruim que eu tenho. E aí o Senhor diz assim, tem uma provisão para você, tem uma solução para você. E eu me agarro pela fé, com a certeza de que aquele tronco não vai deixar com que eu afunde na minha vida, que eu seja levado, que a minha vida não tenha significado. Eu estou tentando ilustrar para ficar mais fácil aqui para a gente compreender. Deus fez isso para manifestar a sua justiça. Por quê? Porque ser justificado é um ato de justiça, é uma questão legal, porque há uma condenação, por ter ele, na tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Sequência, verso 26, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Aquele que pagou, aquele que tirou a minha condenação. É bom a gente usar essa palavra, eu estou condenado, eu sou pecador, como a gente leu anteriormente, mas pela fé em Jesus agora, aceitando aquilo que o Senhor fez, eu estou sendo liberto. Onde então fica o orgulho? Foi totalmente excluído. Por meio de que lei? A lei das obras? Não, pelo contrário, por meio da lei da fé. É mérito meu? É aquilo que eu fiz? Não, não é.
a minha eliminação de condenação foi tirada por causa da fé que eu tenho naquilo que Jesus Cristo fez. Eu sei que isso pode dar uma coceira no ouvido, um comichãozinho no ouvido de alguns. Eu sei. Porque daí, quando a gente enfatiza muito isso, né, alguns ficam preocupados, pastor, e onde está a lei? Onde está a obediência? Onde está a obrigação? Vamos trabalhar, fica tranquilo, fica na paz, tá bom? Alguns têm dificuldade, né? Por exemplo, quando equilibrar o que Paulo fala e o que Tiago fala, né? Que a fé sem obras, ela é morta. Mas fica tranquilo, a gente tem que entender que a Bíblia é complementar, complementa uma coisa com a outra. Tá? Um tema está totalmente ligado ao outro, porque a partir do momento que eu aceito o Senhor Jesus, eu abraço o Senhor, eu me agarro pela fé no que Ele fez, não tem jeito, há mudança em mim, há mudança de comportamento, sabe? Há mudança de vida, dá para entender? Eu não consigo ficar do mesmo jeito, eu tenho uma nova perspectiva e isso vai gerando, essa mudança vai sendo gerada no meu coração. E isso é através da vida, da prática, tá? Então, só para a gente já adiantar aqui, né? Porque alguns se incomodam com essa situação. Às vezes eu até fico pensando, né? Por isso que a Bíblia tem que ser lida como um todo, tá? Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. Carta de Paulo aos cristãos na cidade de Éfeso, capítulo 2, 8 e 9. E isto não vem de vocês, é um dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Porque o grande problema que nos separa de Deus é o nosso orgulho, sabe? Tanto em querer fazer as coisas do jeito que eu quero, e aí dizendo assim, eu sei o que é melhor, e aí cometendo o pecado, né, atos pecaminosos, quanto eu achar, não, vou me comportar bem, vou fazer isso, e aí o Senhor vai me aceitar. As duas coisas estão ligadas ao orgulho, ao eu, sabe, o indivíduo centralizado nele mesmo. E não é isso que o Senhor deseja, não é o que o Senhor quer. Vamos correr aqui. Isso aqui é maravilhoso. Concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Porque ele aceitou o pagamento, agora ele vai viver. Mas o pagamento da condenação, ele aceitou pela fé. Agora ele vai começar uma nova vida. E aqui vamos para Lucas 23, 33 a 43. Meu diretor, diga quantos minutos eu tenho. Tá. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita e o outro à esquerda. Para quem lê a Bíblia normalmente, conhece essa história, tá? Lucas 23. Os dois ladrões na cruz. Malfeitores, aqui é ladrão, a palavra originalmente dá a ideia do ladrão que roubava armado, tá? E colocava em risco as pessoas e tirava a vida das pessoas. É possível que eles estavam sendo condenados por isso também, por terem roubado e matado. Isso aqui é muito, mostra a dimensão, tá? Lembra, Jesus está na cruz, são os últimos momentos de vida. Contudo, Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. É o cenário, Jesus está olhando aqueles que estavam praticando o mal ali com ele, sendo cruéis, e Jesus está expressando, dizendo ao Pai, perdoa-lhes. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam, salvou os outros e a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus o escolhido. Olha o cenário, que esse ladrão que vai aceitar o Senhor tem que enfrentar. Todos zombavam. Igualmente os soldados escarneciam, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo, se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava a epígrafe em letras gregas, romanas e hebraicas. Este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores, dos ladrões, crucificados,
blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Está implícita aqui uma ideia importante, tá? Esse Jesus não é desconhecido para eles. Não é desconhecido. Eles sabiam quem era. Todo o processo de julgamento é possível que eles tenham acompanhado. Está muito claro no texto: não és tu o Cristo? Então eles estão familiarizados com quem estava ali. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Reconheceu, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Olha que interessante. Nós recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Nós com justiça. Mas este não. Nenhum mal fez. Os dois conheciam. Os dois sabiam quem era aquele. Um tem a percepção de questionar, de dizer: não é você o Cristo? Salva-te. Ou seja, coloca interrogação. O outro não tem dúvidas. Ele reconhece. Quero concluir a resposta de Jesus. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. A melhor tradução para esse verso, lembrando que a gente não tem aqui, né, em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Isso é muito fácil de entender também quando Jesus aparece a Maria. Maria vai tocá-lo, o Senhor a detém e diz: Senhor, ainda não subi ao meu Pai após a sua ressurreição. Então é muito claro. Mas o que é importante para a gente aqui é como esse homem, como o ladrão, o malfeitor na cruz, agarra pela fé o pagamento da sua condenação. Diante do seu Salvador, ele crê, ele confia, ele diz: Senhor, me salva no último momento da vida. E Jesus responde: em verdade eu te digo hoje, você vai estar comigo para viver a eternidade. Você deseja agarrar a salvação que o Senhor te oferece hoje? Eu quero orar por isso. Pai do céu, obrigado porque o Senhor pagou a nossa condenação dos resultados do pecado, a morte eterna. Por isso nós queremos, pela fé, agarrarmos o que o Senhor nos oferece, a salvação. Por favor, meu Deus, aceita a nossa decisão agora. Eu clamo por isso, nós clamamos por isso juntos, em nome de Jesus. Amém. Não esqueça, quer aprender mais sobre esse tema? Peça a sua revista agora, 0 Operadora 12, 21 27 31 21. Peça a sua revista, eu creio. Nós nos encontramos amanhã.